Olá pessoal, aqui quem fala é Joseilton Correia e eu estou aqui para falar com vocês sobre 7 razões pelos quais você deve trocar seus perfumes de grife pelos perfumes da Up Essência. O que eu vou falar aqui para vocês não é a minha opinião, tá? Eu vou falar 7 fatos que mostram pelos quais você deve trocar os seus perfumes de grife. Você não deve mais usar os seus perfumes de grife. E isso não é porque eles são ruins não, pelo contrário. São excelentes perfumes, o problema é o preço. Você vai ver que você não paga o que ele vale. Não é o preço justo. Tá certo? Você vai entender por quê. Hoje, quando eu saio para vender os perfumes da Up Essência, muitas pessoas eu percebo que estão passando a usar Boticário, Natura, não por causa da qualidade, mas porque os preços dos perfumes de grife estão ficando inviáveis. Ainda mais o dólar no jeito que está, né? O dólar está quase R$4. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 7/10. O dólar está quase R$4. Então os perfumes de grife têm ficado muito caro. E aí as pessoas terminam migrando para os perfumes nacionais. Não também que eles sejam ruins, mas a verdade é que não dá para comparar, né, um perfume da Natura, da Boticário, com um perfume de grife, um perfume importado da França. Ok? Mas o ideal seria que você tivesse um perfume com a qualidade do perfume de grife, né, com a qualidade do perfume francês, porém a um preço do perfume nacional. Isso seria o mais justo. Então eu vou te dar 7 razões para que você migre do seu perfume de grife e passe a usar os perfumes Up Essência. Vamos lá. Razão número 1. Todas as essências da Up são originais, pessoal. Se vocês pegarem o dicionário, né, para olhar o que significa a palavra original, a palavra original significa, entre outras coisas, né, procurem se vocês quiserem ver, mas entre outras coisas significa que vem da origem, que não é imitação, que não é cópia, que não é similar. Então, os perfumes da Up Essência, você vai ver que atende exatamente essas características de originalidade, porque ela não é cópia do perfume da grife, ela não é imitação, ela não é genérico, ela não é contratipo, tá? Não é similar, não é nada disso. Ela é exatamente a mesma essência. Aqui na tela vocês estão vendo aí, né, alguns dos perfumes de grife, né? Por exemplo, Chuanchu, Animale, One Million, e tem vários outros. Todos esses perfumes que vocês estão vendo aí, na verdade, eles são grifes, gente. Tá? Por exemplo, o One Million, ele é uma grife da Paco Rabanne. A Paco Rabanne, ela não produz perfume, mas ela já percebeu que ela tem um nome que significa qualidade, que qualquer produto que ela lance no mercado, ela vai vender. Vamos pegar o exemplo clássico, não está aí na tela, né? Mas o exemplo clássico é a Ferrari. A Ferrari é uma produtora de automóveis e motores. Mas ela já percebeu que onde ela colocar aquele cavalinho rampante dela, ela vai vender. Seja em roupa, seja em relógio, seja em perfume, seja onde for. Então, a Ferrari ela não produz relógio. Mas outro dia eu estava passando num site na internet e eu vi um relógio Ferrari lindo. E como é que ela faz isso? Ela simplesmente procura um fabricante de relógio. Como ela tem um nome, né, a zelar, ela procura um bom fabricante, de preferência os melhores do mundo, encomenda o relógio, vê lá um modelo, opa, gostei desse daqui, eu quero importar ele e vou colocar a minha marquinha da Ferrari, meu cavalo rompante. Então com perfume, gente, é exatamente a mesma coisa. A Ferrari, o Paco Rabanne, o Armani, a Carolina Herrera, a Dolce & Gabbana e etc, elas fazem a mesma coisa. Eles não produzem perfumes, então eles procuram as melhores fábricas de perfume do mundo, que são as francesas, tá? Geralmente ela vai na Mani, que é uma fábrica francesa que tem mais de 140 anos, fica lá no sul da França. Desculpe, compra a essência, né, os óleos essenciais, e invasa nos seus frascos. Tá? Então é isso que ela faz. Então o perfume não é o Amor Amor. Amor Amor é o nome que a grife deu para aqueles óleos essenciais. Talvez os óleos essenciais eles são mais ou menos, né, a grosso modo, como aqueles remédios em farmácia de manipulação que a gente compra. Ele vem um frasquinho lá com aqueles códigos que só os farmacêuticos, o pessoal que manipula remédios sabe como é. E aí ele compra isso daí. E aí, por exemplo, né, o Amor Amor lá, ele pega e põe esse nome. Eu tenho uma essência XPTO, número 2352, sei lá o que. E agora ela não vai mais se chamar isso aqui não, ela agora vai se chamar Amor Amor. Tá? Mas o que ela fez foi pegar a essência e fazer isso.
A UP, ela é uma grife brasileira. Ela é uma empresa brasileira, uma grife, já tem 8 anos no mercado, e ela faz exatamente a mesma coisa. Ela vai lá na Money, compra essa mesma essência que, por exemplo, o Amor Amor comprou, que era aquela XPTO 2352, traralá, e agora ela diz assim, olha, esse aqui vai se chamar o meu perfume UP 02. Ou sei lá, o One Million, por exemplo, hoje o One Million na UP se chama o Trento. Então você tem a mesma essência, você tem os mesmos óleos essenciais importados da mesma origem, por isso é que nossas essências são originais, porque ela é importada da mesma origem e é envasado aqui no Brasil na Frido Cosmético. Tá? Então, o que você tem dentro do frasco do One Million e o que você tem dentro do frasco do perfume Trento da UP é a mesma essência. O que pode diferenciar um pouco? Pode diferenciar um pouco duas coisas. O que acontece? A UP, ela não usa água na sua fórmula. Então, normalmente nos perfumes da grife você tem um eau de parfum, um eau de toilette. Me perdoe, né, a minha pronúncia se estiver errado, eu não sou francês, mas você tem isso. Na UP não, você tem um parfum, porque você não tem água e você tem 22% de essência, enquanto que um eau de parfum tem no máximo 18%. Então pode dar alguma diferença na nota por conta disso. Tá? Porque ela não tem água, então ela ajuda, são os óleos essenciais, ajuda a fixar mais na pele, e ela possui 22% de essência. Mas o que você tem dentro do One Million, do Armani e dos outros perfumes de grife, você tem exatamente a mesma coisa na UP. Ok? Então essa é a razão número 1. E eu queria fazer aqui, né, uma ilustração para que isso fique bem claro, gente. Porque tem pessoas que quando falam para mim, me perguntam, mas é o original? É o original. O que é original é a essência, não é o frasco. O frasco é grife. Outro dia, ontem, né, eu estou gravando, como eu falei, no dia 7/10. Ontem, uma pessoa chegou para mim e experimentou o The One, né, o perfume The One. E ela fez, nossa, é exatamente a mesma coisa. Agora eu quero ver se fixa, porque o verdadeiro The One fixa 2 dias. Eu falei, não, o verdadeiro não tem verdadeiro The One. Esse aqui é o mesmo The One que você tem. O que você tem lá, que você diz que é verdadeiro, é a grife, é o frasco. Mas a essência, quem tem é a Money. Quem é dona da essência é a Money. Tá? Não é o Dolce & Gabbana, não é o Carolina Herrera, não é o Calvin Klein, não. Quem é a dona é a Money. Então o conteúdo é o mesmo, tá? O outro é só grife. O frasco é grife. Não é por causa do frasco que você diz que é original ou verdadeiro. Ok? Mas vamos para a ilustração da Coca-Cola, que eu acho que vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Quero que isso fique bem claro de uma vez por todas. Eu estou gastando bastante tempo nisso aqui, porque para mim esse é o ponto principal. Os demais, você vai ver que a gente vai passar mais rápido. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de Coca-Cola, né? Sou viciado em Coca-Cola. E aí eu vou na sua casa e você me oferece uma Coca-Cola. Joseilton, aceita uma Coca? Como eu gosto muito de Coca-Cola, eu disse, opa, aceito sim, por favor. E aí você, né, pega uma Coca-Cola, você tira lá uma latinha de Coca-Cola da geladeira ou da caixa de isopor, de onde for, e você coloca num copo. Você coloca no copo, coloca gelo e me oferece. E quando você vem com esse copo, né, de Coca-Cola, eu digo, desculpa, mas eu só gosto da Coca-Cola original. Eu não gosto de imitação. O que você vai me dizer? Quer dizer, eu estou dizendo para você que essa Coca-Cola que está na lata e essa Coca-Cola que está no copo são diferentes. É loucura isso. Né? É a mesma Coca-Cola. Você vai me dizer, José, é a mesma Coca-Cola, cara. Eu simplesmente tirei da latinha de Coca e coloquei no copo. E coloquei gelo para ficar mais gelado para você. E eu vou dizer, não, cara, para mim só é verdadeira, só é original se tiver dentro da latinha de Coca-Cola. Se você botar num copo, ou se botar em qualquer outra vasilha, para mim não é original. Entende? O que você tem dentro da latinha de Coca-Cola e o que você tem ali no copo é exatamente a mesma coisa. Você só mudou o frasco, você só mudou o conteúdo é o mesmo, você só mudou o recipiente. E no caso ali do copo, você colocou água, isso vai modificar um pouco o gosto, né? Porque você colocou gelo para poder gelar, ficar mais geladinha. Na UP, se você fizer o paralelo da UP e da grife, seria quase que o contrário, porque na UP, o da grife seria com água, né? Seria a Coca-Cola com gelo. E o da UP não, você tira o gelo. Não quero com água, vou lhe dar a essência pura, sem água. Ok? Então,
nossas essências, elas são originais. Segundo ponto, a nossa categoria, gente, pasme, é um parfum. Tá? Todos os perfumes da UP, eles são parfum. E isso é impressionante. Por quê? Porque nenhuma outra empresa no Brasil certificada pela Anvisa, né, tem que ser certificada pela Anvisa, vende parfum senão a UP. E ainda por cima, com as mesmas essências da Grife. Porque, como eu falei, a Grife, gente, ela não é dona daqueles óleos essenciais. Quem é dona é a Mani. Então, se a Mani um dia quiser e disser assim, olha, Paco Rabanne, não vou lhe vender mais a essência do One Million. Acabou o One Million no mercado. Não pode fazer mais nada. Acabou, não tem a essência. Tá? Porque quem é dona da essência é a Mani. Então, a Mani, ela vende essas mesmas essências para a UP, porque não existe exclusividade para as outras grifes. Ok? Então, a Mani, a UP, nossos perfumes, todos eles são parfum e tem a mesma essência dos perfumes da grife. Porque a UP foi esperta, né, no sentido de inteligente, e não de malandro, mas no sentido de inteligente. Ela foi inteligente e pegou as essências dos perfumes que mais vendem no mundo. Nós temos hoje 43 essências entre os perfumes mais vendidos no mundo, né, para poder lançar aqui no mercado e atender às necessidades dos brasileiros. Agora nós temos também, terceiro motivo, proteção anti-queda. O que é isso? Imagina que você compra o seu perfume, né, o perfume caro. Hoje, se você pegar, por exemplo, né, vamos pegar, por exemplo, o Angel da Thierry Mugler. O Angel da Thierry Mugler, no flasco de 50 ml, eu vi recentemente na loja aqui no shopping, custa R$ 439. Tem perfumes que nem o Burberry, que custa mais de R$ 500. Então, você compra esse perfume. Aqui eu tenho um filho de 3 anos, mas quem tiver também filho pequeno, diarista, ou sei lá, cachorro, gato, etc., você deixa seu perfume em cima de um determinado local, a pessoa vai lá limpando, ou o gato pula, ou o filho brincando, quebra seu perfume, mais de R$ 500, R$ 439 jogado no lixo. Né? Você vai ver o líquido se espalhando pelo chão lentamente, o odor subindo, e você dizendo, putz, peguei meus R$ 500 e joguei no lixo. A UP, ela tem um sistema de proteção anti-queda, ou seja, nossos perfumes, todos eles, você está vendo aí, ele tem esse frasco, é um frasco padrão, e ele vem dentro desses flaconetes. O rosa é para essências femininas, o azul para essências masculinas e o preto para essências unissex. Então, além, né, de proteger contra a queda, ele também protege contra a luminosidade e contra o calor. Tá certo? Então, porque tudo que um perfume não quer é claridade e calor. Ele perde características. Então, o nosso flaconete ali, ele protege contra a queda, contra a claridade e contra o calor. Quarto motivo, gente, preço justo. Por que eu falo preço justo? Porque, vamos entender como é que funciona a cadeia de venda de um perfume de grife. Então você tem lá uma fábrica, por exemplo, que é a Mani, que fornece as essências. Uma grife pega essas essências, importa, né, eu vou por enquanto esquecer os impostos aqui, porque em outro tópico aqui num dos itens lá a gente vai falar sobre os impostos, tá? Mas ela importa lá para a fábrica dela, né, onde ela vai fazer um invase, então seria o atacado. Ela vai fazer essa distribuição em lojas, então nos shoppings, você tem que pagar aluguel da loja no shopping, que é caríssimo. Eu fui ver uma vez, eu queria botar um standzinho lá, caríssimo, para colocar um stand no meio do shopping. Imagine uma loja, né? Você tem que contratar vendedores, no shopping tem que ser pelo menos 2 vendedoras, aí mesmo que seja um quiosque pequeno, porque você tem que fazer o turno, né? O shopping abre às 9, vai fechar 10 horas da noite. Então tem que pelo menos 2 vendedoras aí. Então você vai pagar ali, já estão na loja, então vendedor. Propaganda. Os perfumes de grife. A grife, ela gasta muito, investe muito em propaganda. E quem paga isso é você. Ela contrata geralmente símbolos sexuais, né? Ali tem, aí eu vejo vários. Aí quando você pesquisa pela internet, você vai ver Scarlett Johansson, Charlize Theron. De novo, me perdoe a minha pronúncia, tá? E na parte dos homens, você pega lá eu vejo aquele Gerard Butler, Matt Montgomery, enfim, né? Você paga Gisele Bündchen, você paga aí para essas pessoas fortunas no horário de propaganda em televisão, internet e etc. Muito caro. E tudo quem paga, gente, é você, o cliente final. Então em cada ponto desse, veja que tem um símbolozinho de dólar, né, um cifrãozinho ali, para dizer,
Quando saiu da fábrica, o atacado meteu ali um acréscimo. Chegou na loja, a loja precisa ter lucro, ela meteu ali também. O vendedor quer ter a margem dele também, coloca mais um cifrão. Na mídia, né, mais cifrões ali. Na mídia podia ter uns 3 ou mais cifrões ali, porque é muito caro. E quem paga tudo isso é você, o cliente final. Além disso, você tem aí os frascos da grife, que são verdadeiras obras de arte. Eu concordo com você, são lindos. Você pega esse frasco da Angel, aí da Thierry Mugler, o Invictus, uma taça, um troféu, né, muito bonito. O Lady Million parece um diamante. Além de serem muito caros, isso daí, você tem que contratar um designer para desenhar essas coisas. Eles fazem uma outra coisa que eu não sei se vocês já perceberam, que é assim, quando você vai, por exemplo, numa loja, numa casa, onde a pessoa coloca um espelho na parede para dar a ilusão de ótica de que aquele espaço é maior do que ele realmente é, né? O espelho ele faz essa ilusão. Então você tem uma loja pequena, você quer dar a impressão de que ela é maior do que ela realmente é, você mete um espelho numa das paredes e aí ela parece que amplia, né? Ela causa essa ilusão, ilusão é que eu gosto de dizer ilusão idiótica, mas é a ilusão de ótica, tá? Os perfumes, as grifes, gente, elas fazem exatamente isso com vocês, tá? Elas geralmente criam frasco com vidros grossos, para quê? Para você comprar 30 ml, que é um copinho de café. Mas como o vidro é grosso, você tem a impressão, a ilusão de ótica, de que é um frasco grande. Mas na verdade não é, porque o vidro é grosso. O espaço que está ali dentro onde está o perfume é 30 ml, é pequeno. Mas o seu cérebro, quando você olha aquele frasco grande, com aquele vidro grosso, o seu cérebro pensa que você está levando mais ml do que na verdade você está comprando. Tá? Eles fazem isso propositalmente. É um estudo que é feito para fazer isso. Então, os frascos da grife, além de serem bonitos, eles causam essa ilusão de ótica, tá, em você. Na UP, como é que funciona? Na UP, gente, você tem a fábrica e você vem da fábrica direto para o vendedor. Então, você pulou o atacado, pulou a loja e pulou a mídia, porque a UP não faz mídia, não faz propaganda. Ok? Então, você tem o vendedor, você tem o produto saindo da fábrica direto para os vendedores, na verdade são os consultores UPs, que vai até você, o cliente final. Então, tudo isso faz com que o nosso produto ele fique muito mais barato, às vezes 4 vezes mais barato do que um perfume da grife. O que não significa que a qualidade seja inferior, não. Não é isso. É o mesmo, como eu já expliquei, né? É a mesma essência, é o mesmo produto, é o mesmo fornecedor, são as mesmas matérias-primas. A diferença é que você pula toda uma cadeia aí de distribuição. Por isso é que nossos produtos tendem a ficar mais baratos. Além disso, os nossos perfumes eles são envasados em frascos únicos. Então, os nossos frascos, todos eles são desse jeito que você está vendo aí. O que vai mudar, desculpe, é a informação no rótulo do frasco. E isso, com isso, né? Todo mundo sabe, por exemplo, se você vai numa loja e você vai comprar um produto, sei lá, seja o que for, pense em alguma coisa. Ah, eu quero comprar uma caneta. Ah, a caneta custa, sei lá, R$1. Ah, mas e se eu comprar 1000 canetas, você me dá um desconto? Ah, claro que eu te dou um desconto. Né? Com qualquer produto, na maioria das vezes, funciona dessa forma. Então, com nossos frascos é a mesma coisa. Como a gente produz os frascos em grande quantidade, porque é tudo um padrão único, o que muda a informação no rótulo, termina saindo mais barato também para fazer a produção desses frascos. Então, por tudo isso, gente, na UP você paga o preço justo. Você paga o que realmente importa. E o que importa não é o frasco bonito, né? O que importa, gente, não são esses frascos bonitos. O que importa é o que está dentro. Porque eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas, né, quando compra um perfume mesmo de grife, acabou jogar fora. Eu já tive, por exemplo, o One Million da Paco Rabanne, e aquela barrinha, né, de ouro, acabou, joguei fora, foi pro lixo. Tá? Algumas pessoas guardam isso daí, talvez sejam colecionadores, talvez sejam acumuladores, ou talvez sejam com pena de jogar fora, né? Algumas pessoas têm pena até de usar o perfume. Okay? Eu não vou longe. Antes de eu entrar na UP, a minha esposa ela tem um perfume que ela usa há muito tempo, ela gosta muito, que é o Jean Paul de Gaultier. Esse Jean Paul de Gaultier ela sempre comprava com um amigo nosso que trazia do Paraguai. Só que depois de um tempo o perfume ficou caro, né? Principalmente agora, tá um absurdo por causa do dólar. E ele também não estava tendo dificuldade de encontrar o perfume lá no Paraguai.
Então ela tinha falado pra mim, esse aqui agora eu só vou usar em ocasiões especiais. E aí eu brinco com ela, né? Agora não, porque agora ela pode usar à vontade, porque nós temos o Jean Paul Gaultier na UP. Mas eu brincava com ela e dizia assim, você vai usar só em ocasião especial. Nosso filho, Noah, tem 3 anos de idade, e eu dizia para ela, a próxima vez que você vai usar isso daí, né, ocasião especial, vai ser na formatura do Noah da faculdade, não é nem do colegial, é da faculdade. Tá? Então muitas pessoas são assim, dizem assim, eu tenho pena de usar meu perfume. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo, talvez você seja assim também, você tenha pena de usar o seu perfume. Por quê? Porque é muito caro, eu também teria, né, R$400, R$500, eu também teria pena de usar. Então, por quê? Porque o preço não é justo, gente. Mas na UP não, na UP você tem um preço justo pelos perfumes. Ok? Quinto motivo, ele é aprovado pela Anvisa. Ele não é um produto que a pessoa chegou lá e fez no fundo de quintal, comprou uma essência, misturou com água deozonizada, com álcool, sei lá o que, e fez o perfume, não. Ele é a Frido Cosméticos, que é a nossa parceira, ela tem químicos, tem pessoas formadas, pós-graduados, mestrados, doutorados e etc. Na UP também, para justamente poder fazer a coisa da forma correta. E todos esses nossos perfumes, todos os nossos produtos da UP, eles são aprovados pela Anvisa. Tá? Então ela passa por um critério rigoroso de qualidade. Sexto motivo, importados, gente, altamente tarifados. Os produtos importados, eles já têm uma carga tributária muito grande sobre eles. O Brasil é assim. E o perfume, como ele é considerado como supérfluo para o nosso governo, né? Então a carga tributária dele chega a ser mais de 80% de imposto em cima. E aí você tem, por exemplo, IPI em cima, ICMF, ISS, CID, IOF, COFINS. Então é uma carga tributária muito grande. Quem paga essa carga tributária é você. Porque a empresa, ela pega isso daí, quanto de tributo eu vou ter? Mais 80%? Então beleza, mete mais 80% em cima disso daí, quem vai pagar é a população. Então eu te pergunto, vale realmente a pena? Porque como eu falei, você não está pagando o preço justo. Tá? O perfume ele vale um X. Mas devido a toda aquela cadeia que eu mostrei, os frascos bonitos, porque só os frascos lá, gente, voltando lá a questão do frasco, só aqueles frascos lá da Angel, do Invictus, do Lady Miller e etc. Só de frasco, com certeza você paga mais de R$100. Só de frasco, que depois que acaba vai para o lixo. Né? Eu digo com certeza, tem frascos ali que vale R$200. Imagine, aí acabou, vai para o lixo. Tá? Vale realmente a pena? 7, reconhecimento pela Money, pessoal. Porque assim, existem vídeos, procurem, né, um vídeo do Mike Money, que é o presidente da Money, falando sobre a UP. No YouTube, se você procurar, você vai encontrar. Procure vídeo do Michael Money, mas UP Essência, e você vai encontrar ele falando, né, e dando os parabéns à UP pelo trabalho que está sendo feito, com a qualidade que está sendo feito. Então não sou eu dizendo não que a UP vai lá e compra. Procure esse vídeo no YouTube que você vai encontrar, tá, a Money reconhecendo e dando os parabéns pela qualidade, pelo serviço que está sendo prestado pela UP aqui no Brasil, com as essências que eles nos vendem, que são as mesmas essências que eles vendem para a grife. Então esses são, pessoal, os 7 motivos pelos quais você deve trocar o seu perfume de grife pelos perfumes da UP. Mas vamos fazer aqui uma conclusão, né, entre comprar perfume de grife e comprar UP Essência. Eu te mostrei argumentos, eu te mostrei fatos, eu não mostrei minha opinião, porque eu aprendi que quando há os fatos, as opiniões não contam. Só que eu também né, aprendi uma outra coisa. Eu aprendi que não adianta você tentar convencer a quem está determinado a não querer entender. Então vai ter pessoas que eu mostrei essas 7 situações, né, esses 7 argumentos, e a pessoa vai dizer nada disso, é tudo mentira. Tá? Você pode mostrar a prova que for e a pessoa vai dizer que é mentira, que ela não acredita e mais um monte de coisa. Não tem problema, tá? Não tem problema. Por quê? Porque os produtos eles são criados especificamente para atender um público, tá? Um público específico que possui uma certa necessidade e que se enquadra no perfil de satisfação que busca ao utilizar o produto.
Então, os perfumes da Up Essentials, eles são voltados para o público que querem o melhor custo-benefício, tá? A pessoa que está buscando o melhor custo-benefício. Porque tem pessoas, gente, existe na economia um termo, se eu não me engano, me perdoe os economistas, mas se eu não me engano é bens de Veblen. Se eu não me engano é isso. Pode ser que eu usei o nome errado, mas o que ele significa, esse bens de Veblen? Se eu não me engano é isso. Significa o seguinte: quanto mais caro for o produto, mais valor ele tem. Porque tem pessoas que gostam de ostentar isso. Então, por exemplo, tem pessoas que compram uma obra de arte mais cara, né, para poder botar na sala e dizer assim: olha, isso aqui custou não sei quantos milhões. Ele compra um carro, quanto mais caro o carro for, mais valorizado ele é. Porque tem pessoas que querem comprar aquele carro para dizer assim: só quem tem, são poucas pessoas, né? É o preço da exclusividade. Mas o perfume, gente, também alguns são assim, mas a verdade é que você não usa. Pelo menos eu nunca vi ninguém usando, né, aquela estrela da Thierry Mugler pendurada no pescoço. Então, a pessoa, o cliente da Up, que está buscando custo-benefício, ele não está se importando com um frasco bonito. Já que é tudo, o perfume da Up também é original, tem a mesma fixação, tem o mesmo cheiro, né, a mesma qualidade, por que eu vou precisar, para que eu vou pagar 300, 400 reais a mais quando eu posso pagar somente 104 reais? Tá? Então, pensem nisso. E agora, para terminar, né, eu queria saber você. O que você acha dos perfumes da Up Essentials? Você ainda não conhece os perfumes da Up Essentials? Então procure um distribuidor perto de você. Se você for aqui de Curitiba, você pode me ligar. Eu vou ter o maior prazer em lhe atender, seja na sua casa, no seu trabalho, aonde for. O meu nome é Joséilton Correia. Aí está meu telefone, 9949-9663. É também o WhatsApp. Tem aí meu Skype e tem a minha loja Up. Esse é o endereço da minha loja Up, www.eup.com.br. Quando você entra nesse site a primeira vez, ele pergunta como é que você chegou lá, se foi indicado por alguma pessoa. Ele vai, se for o caso, ele vai te pedir o ID. Esse é o meu ID, 1258937. Você digita, coloca isso daí e você vai cair na minha página, tá? Experimente o perfume da Up. Quebre o preconceito. Às vezes a gente tem um preconceito: não, isso aí deve ser imitação. Quebre o preconceito, experimente, tá? Tente você mesmo e me dê a sua opinião. Mande a sua opinião por e-mail, por Skype. O meu e-mail não está aí, mas é joseilton.correia, que nem meu Skype, né? Só que @gmail.com. Mande a sua opinião por e-mail, pelo Skype, pelo WhatsApp. Eu queria saber a sua opinião. Você dizer: olha, Joseilton, eu experimentei o perfume da Up e não gostei, porque não parece com o da Grife. Não me diga que não parece com o original, não, porque os nossos também são originais. Diga: não parece com o da Grife. Tá? Ou então, Joseilton, é igualzinho da Grife, a durabilidade é a mesma coisa, né? Não tem por que eu pagar 400 reais quando eu posso pagar somente 100. Ou dizer: não, Joseilton, mesmo assim eu quero pagar os 400 reais. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.